Irmãos, estamos de volta, capítulo 4 agora. Então, a chuvinha lá fora, tão boa. Nós vamos falar sobre a justificação pela fé na nova identidade em Cristo. O texto que nós vamos usar como base é Romanos 1, versículo 1. Se estiver aí com o seu módulo, pode ler aí. Diz assim, o primeiro ponto é justificado pela fé e não por obras. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Diz assim o parágrafo embaixo aí. A justificação é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê em Jesus. Você entende isso? Você é justificado. Justificado é tornar-se justo. Como assim, pastor? Deus te tornou justo quando você crê em Jesus e na obra dele na cruz. Você crê que ele morreu em seu lugar e pagou o preço. O parágrafo continua dizendo assim, a salvação não é um processo gradual, mas é uma declaração imediata e definitiva. Deus te salvou na cruz e acabou, irmão. Se você é salvo, é salvo. Se você é filho de Deus, é filho de Deus. Só se você parar de acreditar que Jesus é teu Salvador e não quiser mais ir para o céu, que Deus não vai querer levar ninguém para onde a pessoa não quer ir. O cara, eu não quero ir mais para o céu. Aí tudo bem, Deus não vai te levar, porque você parou, você não quer mais Ele. Ele vai te obrigar a estar lá. Mas fora disso, você é definitivamente salvo. O parágrafo continua dizendo assim, o homem não é justificado por esforço, obediência ou por desempenho religioso, mas unicamente pela fé na obra de Jesus. Na nova aliança, a justiça não é conquistada ou ela é recebida. Deus não melhora o pecador para depois aceitar ele. Ele chama quando você está. Já viu aquele irmão que fala assim, eu tenho que melhorar, acertar alguma coisa para depois eu aceitar Jesus. Ele nunca vai conseguir acertar. Deus ele não pede melhoria para você aceitar Jesus, ele só pede arrependimento. Arrependimento de coração e de pensamento. Você mudar a tua cabeça a ser quem Deus é. Entender que você é um pecador por completo e que você precisa de salvação e precisa nascer de novo. Isso é arrependimento, mudança de pensamento. O parágrafo continua dizendo assim, na nova aliança, a justiça não é conquistada por obras. Deus ele não melhora o pecador para depois aceitar ele, mas ele aceita o pecador em Cristo, a partir disso transforma a sua vida. A justificação muda a posição do homem diante de Deus, de culpa para justo, de condenado para reconciliado. E termina assim o parágrafo. Essa verdade elimina o medo, a insegurança espiritual. Se a justificação depende das obras, nunca haveria descanso para a gente. Tudo que a gente ia fazer ia ser pouco. Mas, sendo pela fé, a paz reina sobre a nossa vida. Quero ler 3 textos bíblicos. Romanos 1, 17 diz assim, o justo vive pela fé, ou pela fé. Toda vez que a Bíblia diz que você deve permanecer para ser salvo até o fim, é permanecer crendo da obra que Deus realizou na tua vida em Cristo Jesus. Sempre que diz, tem que permanecer para receber a coroa, tem que permanecer firme até o final, é crendo. Não é, eu não quero que você caia em libertinagem, mas não é pelas nossas morais que vai pesar, não é por isso, é crendo, é permanecer em Jesus. Romanos 3, 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente da obra da lei. Romanos 3, 28. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8. Uma pergunta para a gente refletir. A justificação pela fé trouxe descanso em teu coração e transformação na sua vida? Aí sim você teve a fé verdadeira. A segunda coisa do capítulo 4, uma nova identidade em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que se fez nova todas as coisas. O parágrafo embaixo diz o seguinte na sua apostila.
A salvação não é apenas perdão de pecado, é uma nova identidade. Em Cristo, o homem não recebe apenas uma nova chance, mas uma nova vida. Você entende isso, né? A antiga identidade, marcada pela queda e pela condenação, dá lugar a uma nova realidade espiritual. Somos filhos e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem os anjos, nem os demônios, nenhuma criatura, nem nossos sentimentos, nem as nossas ações pode mudar quem nós somos diante de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. E o parágrafo aí continua dizendo o seguinte: essa nova identidade não é uma construída pelo comportamento, mas é recebida pela fé. A transformação do comportamento vem como um fruto dessa nova posição que você está, não como a causa dela. Entenda o seguinte: a moral do homem transformado é um fruto que é produzido pelo Espírito Santo após o novo nascimento. Não é você vai mudando a tua moral e falando, agora você está nesse nível, agora eu vou te aceitar, agora tu pode vir que eu vou te receber. Gálatas 2:20 diz o seguinte: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Colossenses 1:13. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. E o Espírito Santo vem em nós quando a gente crê. O Espírito Santo não é uma segunda experiência. É a única experiência que o cristão vive. É o Espírito Santo que foi designado a ele a fazer o homem nascer de novo. Jesus falou, vai para Jerusalém, espere, que vai descer sobre você o Espírito Santo. Aí eles nasceram de novo. Os discípulos só produziram mesmo fruto de alegria, de bonança mesmo, depois do Pentecostes. Os discípulos até a cruz, os 40 dias de ressurreição, eles não eram nascidos de novo, eles não eram filhos de Deus ainda, eles eram servos e apóstolos. Uma pergunta para a gente refletir que está aí na apostila. Como viver a partir da nova identidade muda as suas escolhas? Se nós sabemos que somos filhos de Deus, a natureza de Deus está em nós, as nossas escolhas vão ser baseadas naquilo que Deus deseja e não naquilo que a carne deseja. A terceira coisa do capítulo 4 diz o seguinte: filhos de Deus, uma nova relação. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O parágrafo da apostila diz assim: na nova aliança, não nos tornamos apenas justos, mas tornamos filhos. É muito mais do que receber um perdão do pecado, irmão. A nossa natureza é mudada em sua essência. Está em nós uma semente, que quando essa semente produzir o fruto necessário, nós saberemos como Deus é e como nós somos. O relacionamento com Deus deixa de ser baseado no medo e passa a ser baseado na filiação. Você é filho. O cristão não se